Sabe aqueles crimes que parecem roteiro de filme, com um monte de gente envolvida, planos que dão errado? Ou até quando uma pessoa só comete vários delitos um atrás do outro? Pois é, como será que a justiça organiza essa bagunça toda? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, olhando bem de perto o que diz o nosso Código Penal. Para começar, vamos pensar numa cena clássica de filme de assalto. Imagina a equipe. Tem o cérebro, que planeja tudo, o especialista, que arromba o cofre, e, claro, o motorista, que fica esperando no carro para fuga. A pergunta é, para a lei, todo mundo aí tem o mesmo peso na culpa? Parece simples, né? Mas essa questão joga a gente bem no meio de um debate fundamental sobre como a justiça divide a responsabilidade. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto. Quando um grupo de pessoas comete um crime, como é que se divide a conta? A resposta começa com um princípio básico, uma ideia central que guia quase todas as decisões da justiça nesses casos. Então, no Brasil, o nosso Código Penal segue o que os especialistas chamam de teoria monista. O nome pode parecer meio complicado, mas a ideia é bem fácil de entender. Em princípio, todo mundo que colabora para um crime responde por aquele mesmo crime. É basicamente a regra do tá todo mundo no mesmo barco. E olha só, isso está escrito na lei, preto no branco. É o artigo 29 do Código Penal. Mas a parte mais importante está ali no finalzinho, na medida de sua culpabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora todo mundo responda pelo mesmo crime, a pena não é igual para todo mundo. A justiça vai olhar o que cada um fez, qual foi o papel específico de cada pessoa na história. Tá, então o que precisa para a lei considerar que foi um crime em equipe? Basicamente, são 4 pontos essenciais. Primeiro, óbvio, tem que ter mais de uma pessoa. Segundo, a participação de cada um tem que ter sido importante de alguma forma. Terceiro, e esse aqui é crucial, todo mundo tem que estar na mesma página, sabe? Cientes e de acordo com o mesmo objetivo. E por último, a intenção de todo mundo tem que ser cometer o mesmíssimo crime. E aqui a gente vê uma divisão bem interessante de papéis. Pensa nos coautores como a galera da linha de frente, quem realmente põe a mão na massa. Já os partícipes são tipo a equipe de apoio. Eles podem dar aquela força moral, o famoso vai que atua, ou o suporte material, tipo emprestar o carro para fuga. No fim das contas, todo mundo é responsabilizado, mas a lei é inteligente para perceber que existem essas diferenças. Certo. Essa regra do todos por um parece bem clara, né? Mas e se no meio do caminho um dos parceiros resolve improvisar e faz algo muito, mas muito pior do que o combinado? A lei também tem uma resposta para isso. Para entender melhor, vamos usar um exemplo. Conheçam o Moisés e o Ateneu. O plano deles é o seguinte: o Ateneu, que é especialista em cofres, entra numa casa para pegar umas joias, enquanto isso o Moisés, que é um ótimo motorista, fica esperando no carro para garantir a fuga. O acordo entre eles era para um furto simples, sem violência. Só que o plano vai por água abaixo. Lá dentro da casa, o Ateneu dá de cara com a empregada, a Isabel. Ele entra em pânico, saca uma arma que o Moisés nem sabia que ele tinha e atira. O que era para ser um furto virou algo infinitamente mais grave. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. O Moisés, que só topou participar de um furto e não fazia a menor ideia da arma ou da intenção do Ateneu, ele também deve responder por esse assassinato? O que você acha? A resposta para essa pergunta está num princípio com um nome que parece um trava-língua: cooperação dolosamente distinta. Mas traduzindo, a lei diz o seguinte: a pessoa só responde pela sua intenção original. Se o parceiro resolveu ir além e cometer um crime mais grave, um que não estava no combinado, a culpa por esse extra não pode ser jogada nas costas de quem não teve nada a ver com isso. Então, no final das contas, o Moisés responde pelo furto que ele planejou, mas não pelo assassinato. Só que, e aqui está o pulo do gato, a pena dele pelo furto pode sim ser aumentada. Por quê? Se o juiz entender que um resultado mais grave, como uma morte, era algo previsível naquela situação, mesmo que não estivesse no plano, a pena dele fica mais pesada. Ok, já entendemos como a lei enxerga os crimes em equipe. Agora vamos virar a chave. E quando é uma pessoa só cometendo vários crimes? Como é que a justiça faz a conta da pena para essa sequência toda de delitos? Imagina a situação do Jonas. Primeiro ele comete um roubo, logo depois, enquanto está fugindo, ele encontra um desafeto antigo e comete um segundo crime, que não tem nada a ver com o primeiro, um homicídio. Ou seja, a gente tem 2 ações separadas e 2 crimes bem diferentes. Para esse caso, a matemática é bem direta. A lei chama isso de concurso material.
Basicamente, as penas de cada crime são calculadas e, no final, elas são simplesmente somadas. Uma pena pelo roubo, mais uma pena pelo homicídio. Simples assim. Mas e se a coisa for um pouco mais complexa? E se uma única ação acabar gerando vários crimes? Pensa no motorista que, numa única manobra errada, causa um acidente que resulta na morte de mais de uma pessoa. Foi um ato só, mas com vários resultados trágicos. Como é que a lei resolve isso? E ainda tem uma terceira possibilidade. Imagina o Lucas, que invade 3 casas na mesma rua, na mesma noite, usando sempre o mesmo jeitinho de entrar. São ações separadas, claro, mas elas parecem conectadas, quase como capítulos de uma mesma história. A lei também tem um jeito especial de olhar para isso. Certo. Então, a gente tem essas 3 situações bem diferentes. Agora, vamos colocar tudo lado a lado para ver, na prática, como a sentença é calculada em cada um desses casos e não ficar nenhuma dúvida. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. Vamos olhar com calma. No concurso material, que foi o caso do Jonas, a regra é fácil, soma tudo. Já no concurso formal, como no acidente de carro, a regra muda. Pega-se a pena do crime mais grave e se aplica um aumento. E por fim, no crime continuado do ladrão Lucas, a lógica é parecida. Pega-se a pena de um dos crimes e também se aplica um aumento, como se tudo fosse um grande crime que se estendeu no tempo. E para fechar essa parte, 2 regrinhas rápidas, mas muito importantes. Não importa o tipo de concurso, as penas de multa são sempre somadas, uma por uma, e o prazo que a justiça tem para punir, que é a prescrição, começa a contar de forma separada para cada um dos crimes, mesmo no caso do crime continuado. Depois de ver tudo isso, parceiros que não estavam na mesma página, uma pessoa cometendo vários crimes de jeitos diferentes, fica a pergunta: qual é o objetivo final por trás de tanta regra, de tanta complexidade? Por que não ter uma regra única para tudo e pronto? E a resposta amarra tudo o que a gente conversou. O grande objetivo por trás dessa complexidade toda é o que se chama de individualização da pena. É a busca para garantir que a punição não seja só um carimbo igual para todo mundo, mas sim uma medida justa que olha para o que cada pessoa realmente fez, o que ela queria fazer e o tamanho do estrago das suas ações. No final, seja num crime em equipe ou numa sequência de delitos, a lei está tentando encontrar a dose certa de responsabilidade para cada um. É a busca por uma justiça mais precisa e, no fim do dia, mais justa.